E aí, pessoal, bom dia, ou boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver vendo. Hoje a gente vai começar mais uma aula e para terminar o assunto de cinemática que cai no Enem. Como vocês podem perceber, hoje vocês vão é, escutar mais a minha voz de galã. Mentira, não é? Mas vai ser eu que vou falar um pouco mais. A Esther tirou os sisos, criou juízo, está com fechinha inchada. E aí, se tiver muitos views esse vídeo aí, a gente divulga pra uma fotinha dela pro Xexu, parecendo fofão. Que talvez Pois vocês. é, eu tô autorizando isso, viu? É bom que vocês assistam a aula, tá? Tô me É, expondo aqui. talvez eles não saibam quem é o fofão, né? Mas aí eles descobrem. Bom, então nós vamos terminar o assunto de cinemática, nós vamos falar de é, grandezas angulares, né? Velocidade angular, aceleração que envolve esse tipo de movimento, um pouquinho de período de frequência e finalmente falar do movimento circular uniforme, que é tema físico mesmo que cai no Enem, mas a gente precisa introduzir alguns conceitos para ficar claro isso aí. Então, começando efetivamente, é, o nome do movimento, né, chama movimento circular uniforme. Então significa que eu não estou mais andando reto? É basicamente isso. E por você não estar mais andando reto, o fenômeno, a física do problema muda um pouco em algumas questões. Outros conceitos continuam válidos, né? O conceito de velocidade, de deslocamento, esses conceitos continuam valendo. Então, algumas coisas que a gente já falou, vocês têm que manter fresco aí na cabeça de vocês. Mas, o que significa o movimento circular uniforme? Significa que você está andando em círculos, né? E aí, para a gente ir caminhando nessa perspectiva aí, a gente precisa falar o que é um ângulo, né? Um ângulo, assim, em termos matemáticos, é quando você tem duas linhas que começam pelo mesmo ponto, é, o ângulo é essa distância, né, de certa forma, entre as duas linhas. Então, o ângulo, cadê? Cantinho. O ângulo, então, ele é isso aqui mesmo, né? É muito difícil, assim, porque o ângulo é um conceito meio simples, então é até um pouco difícil de explicar. Vocês vão achar que a gente está sendo idiota, mas é importante saber as grandezas que estão ao redor do ângulo. Então você tem o raio do círculo, você tem o centro do círculo, então as retas sempre saem do centro do círculo quando a gente está falando de movimento circular uniforme. E esse é o arco do ângulo, né? Então é a distância que esse ângulo percorre, né, em uma unidade de comprimento. Então o S vai sair em metros, por exemplo. Nossa, agora estou vendo tanto que é ruim de digitar. E o φ aqui, que é uma letra grega, é o ângulo propriamente dito, que também tem sua unidade associada. Então, como é que a gente vai definir esse ângulo aí? A gente vai definir por essa fórmula, que é o S dividido pelo R. Então, é o arco do ângulo, em uma unidade de comprimento, dividido pelo raio desse círculo, né? Que também é uma unidade de comprimento, por exemplo, em metros. Então, você vai falar numa primeira vez assim, mas então o ângulo não tem unidade? Tem, ele tem unidade. A unidade dele é radiano. Bom, então vamos continuar. Além de radianos, o ângulo pode ser medido em graus, né? Que é uma outra forma. Na verdade, essa forma aqui, em graus, ela é mais comum, né? Todo mundo sabe que 360 graus é a circunferência completa, então é o mais comum isso aqui. E a conversão de graus para radianos é dada por essa fórmula aqui, também mais uma forma para
vocês darem uma olhadinha. Então 2π radianos é igual a 360 graus. 1π radiano é igual a 360 dividido por 2π. Mas então isso aqui funciona basicamente como uma regra de 3. Então você vai ter lá 360. Nossa! 360 vai estar para 2π, assim como, sei lá, 45 tá para x. E aí faz multiplicação inversa, coisa manjada. Aí vai sair aqui, vamos ver, 360 vezes x vai ser igual a 2. Meu Deus, tá uma bosta. Π vezes 45. Eu tô tendo que fazer pequeno porque eu tô num espaço ruim, escolhi um bom lugar até. Então aí você vai passar o x dividindo e vai efetuar essa conta, vai sair quanto e vai saber quanto que o x é em radianos. Então, se o exercício estiver em radianos, se precisar em graus ou vice-versa, você vai usar esse método aqui. Só uma coisa. Peraí, deixa eu voltar. Assim, só uma observação disso. Realmente a gente entende ângulo sempre em graus, mas no sistema internacional é em radianos e a maioria das fórmulas a gente vai acabar tendo que aplicar em radianos. Por isso que tem que ter isso em mente, essa conversão aí. Apesar dela ser menos intuitiva, a gente querer usar em graus porque é o que tem em geometria, geralmente, em outras coisas. Mas aqui, para falar de movimento circular, geralmente a gente vai ter que usar radianos. Beleza, então vamos para frente. Bom, então o que eu comecei ali brincando, aqui está feito sério, né? Está feito certo. Então, qual a medida do ângulo alfa em radianos e em graus? Então, o que você tem? Você tem o raio, então, raio é igual a 12 e está em metros. E a gente tem o arco, que, se vocês lembrarem do slide anterior, é o S. Então, vamos lá. Em radianos, o raio de 12 metros, o S de 2π metros. Então, utilizando a fórmula, você vai ter lá que o alfa é o S dividido pelo R. Então, o 2π dividido pelo 12 vai dar π sobre 6 radianos. Beleza. Então, a gente tem a medida do ângulo aqui. Só que, se a gente precisar que seja em graus, a gente precisa converter. E aí, aplicar a fórmula que do slide anterior. 1 radiano igual a 360 sobre 2π, que é uma regra de 3, né? Então, o alfa vai ser π sobre 6 vezes 1 radiano, que é igual a π sobre 6 vezes 360 sobre 2π. Então, aqui o que vai acontecer? Vai cortar o π com o π e vai ficar, aqui vai ficar 180, né? Peraí, 1 sobre 6 vai ficar... vezes 180. Vou fazer um 8 aqui, vai ser um desafio. Vamos lá. 180. Então, se a gente fizer essa conta aqui, vai dar os 30 graus, né? 18 dividido por 6 dá 3, então só tem um 0 a mais. Beleza. Então, aí tá um exemplo para vocês verem como é que aplica isso. Vamos pra frente. Alguma coisa, Esther? Não, de boa. Beleza. Então, ó. Mais um conceito agora.
Então a gente já sabe como é que o ângulo é definido, importante, então a gente pode falar da velocidade angular. Então o que é a velocidade angular? Velocidade angular é a medida do quanto o ângulo aumentou ou diminuiu o intervalo de tempo. Então, vocês precisam notar aqui que a velocidade, o conceito dela por trás dela não mudou, né? É uma distância percorrida num tempo, um ângulo percorrido num tempo. Então, é uma grandeza de comprimento, de ângulo, que é percorrido no intervalo de tempo. Esse conceito da velocidade, a gente pode dizer que ele é universal. Então, o que é matematicamente essa velocidade angular? A gente tem um delta θ aqui, antes a gente tinha definido o ângulo como φ, mas a gente pode definir também como é um tilde, 2x, né? Como θ também. Tem outras formas de definir, não é? Isso é só a anotação que a gente dá. Então, aqui no caso é θ. E aí delta θ é a variação desse ângulo, beleza? Num intervalo de tempo. Então, o que é a velocidade angular? Que vocês vão achar que é um W, mas isso é um ômega, uma letra grega também. Como que é definido matematicamente? Então, o ômega, a velocidade angular, ela é a variação do ângulo, o delta θ, delta é a variação, né? Também letra grega, delta triangulinho, que aparece em Bhaskara também, aparece em outras coisas. Então, é a variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Então, vamos lá. No Sistema Internacional de Medidas, ômega, velocidade angular, é medida em radianos por segundo, aquilo que o Esther falou. Por mais que seja tentador trabalhar em graus, a gente está fadado a encontrar situações que vão ter com radiano por segundo. Então tem que saber converter. Bom, indo para frente. Mas e aí? E a velocidade que a gente aprendeu anteriormente tem relação com a velocidade angular? Sim, tem relação com a velocidade angular. Qual que é essa relação? É essa que está aí nesse slide. Então, a relação entre velocidade angular e linear é a velocidade linear, que é aquela que a gente aprendeu anteriormente, unidade da metros por segundo, ou quilômetros por hora, se vocês quiserem lembrar, mas aqui, se a gente for usar essa fórmula, tem que estar em metros por segundo, cá tem isso. Velocidade angular em radianos por segundo, vezes o raio em metros, né? O restante está em metros. Então, se a gente precisar, por exemplo, descobrir a velocidade angular a partir da velocidade linear, que é a velocidade em linha reta, pode fazer essa associação, vai ser o V dividido pelo R. Olha a unidade aqui, só para dar uma reforçada. Aqui tem metros por segundo e aqui vai ter metro. Então vai cortar esse metro, vai ficar alguma coisa por segundo, que no caso é o radiano por segundo, que a gente já sabe. Bom, vamos para frente. Rapidão. Peraí. Uma dica para decorar essa fórmula é um macetinho. Ela também pode ser vista como via a bunda da Raimunda. Pra decorarem, fica mais fácil. Vai e ela é bem então importante, viu, gente, de saber de cor. Muitos exercícios do Enem dessa matéria envolvem converter velocidade linear para angular. Beleza. E como é que é? Vi a bunda da Raimunda? Isso. Beleza. Muito bom. Vamos pra frente então. Bom, mais conceitos. Então vocês estão vendo que essa aula é uma aula que envolve bastante conceitos, né? Mas são conceitos necessários para a gente conseguir resolver o exercício. Período. O que é o período nesse contexto de movimento circular uniforme? Então vamos lá, é o intervalo de tempo. Então, ficar bem esperto aqui. Tempo, uma grandeza associada ao período, que se gasta para dar uma volta completa em uma circunferência. Então, volta completa. O que essas duas coisas já nos dizem? Que você vai percorrer dois
e radianos ou 360 graus. Quando você falar de período, você está falando sempre que a velocidade angular, que o ângulo percorrido foram esses ângulos aqui. Isso tem que ficar claro, porque é a volta completa. E aí o que o tempo nos diz? Qual que é o tempo que você gasta para percorrer esse ângulo? Então isso é o período. E a unidade de medida é em segundos. Então aqui, fazendo uma analogia aos movimentos que a gente estudou anteriormente. Então quando você falava lá qual que era a distância que você percorria no intervalo de tempo, que é a sua velocidade, aqui a gente está falando do ângulo percorrido no intervalo de tempo. E se você tem uma distância definida, que no nosso caso aqui é o ângulo definido, é uma volta completa, então você padroniza isso como sendo período. Então assim, o período ele é útil porque o movimento ele percorre sempre a mesma distância, né? O movimento circular é sempre o comprimento da circunferência aqui, então ele sempre percorre isso aqui. Então é importante definir as grandezas associadas a uma volta. Então o período é isso, o intervalo de tempo para dar uma volta. Então vamos lá, continuando. Outra grandeza associada dentro dessa ótica de uma volta é a frequência, e a frequência tem uma relação direta com o período. Vamos lá, frequência é a quantidade de voltas, então número de voltas dadas em um determinado tempo. Então de novo, o tempo está associado aqui, ó. Então n voltas em x segundos, isso é a frequência. Qual que é a unidade de medida da frequência? Então em Hertz ou RPM. O que é RPM? Rotações por minuto. Onde que a gente vê muito RPM? Então vou falar um pouquinho de engenharia para vocês. Máquinas de rotação, de qualquer máquina de rotação, você vai ver RPM. Por exemplo, furadeira. Furadeira trabalha em RPM. Mas a unidade de medida no sistema internacional é o Hertz. Por que é o Hertz? Porque aqui é rotações por segundo. Beleza? Bom, então vamos lá. Eu falei que a frequência tem uma relação com o período. Qual que é essa relação? Para fazer essa relação, né, é bom que a frequência esteja em Hertz. Que é o que vai cair na prova para vocês. O período é em segundos. Então tudo no sistema internacional. Qual que é essa relação? A frequência é igual a 1 dividido pelo período. E a gente pode fazer o inverso, né? Passar o período multiplicando e a frequência dividindo, e a gente vai ter essa outra forma aqui, que é o período é igual a 1 sobre a frequência. Então um é o inverso do outro. O que vai fazer vocês lembrarem disso é sempre lembrar que um é o inverso do outro. E aqui tem um 1, né, que não vai fazer muita diferença em termos de decorar. Bom, indo para frente. Tem uma outra parte que eu esqueci de falar. Para converter de RPM para Hertz, você divide por 60. Então, RPM para Hertz, você divide por 60. Porque aqui é em minuto, aqui é segundo, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos. E de Hertz para RPM, a gente multiplica por 60. Mesma lógica. Para dar 1 minuto tem que ser 60 segundos. Beleza. Então, continuando. Vamos para um exemplo. Olha só que coisa linda. Engenharia, hein? Eu gostei. Muito bom, Esther. Esther fez os slides, pessoal. Então, agradeço, Esther. Bom, uma engrenagem se movimenta com frequência de 3.600 RPM. Então, a gente já não está no sistema internacional. Já liga sinalzinho amarelo aí.
Sendo assim, determine o tempo necessário para a execução de uma volta. Então, lembra aquilo que eu falei. Essas grandezas elas sempre nos remetem ao círculo, e uma volta é um padrão, assim, não pode falar dessa forma. Vamos lá. Ao medir o tempo necessário para a execução de uma volta, o exercício estamos pedindo o período. Exatamente. Então, vamos voltar no slide anterior, antes do spoiler. Período e frequência. Nós temos frequência, ele deu em RPM, mas a gente quer o período. Tudo bem, a gente sabe que é como fazer. Então vamos lá. Basta aplicar a fórmula, exatamente. Porém, a frequência está em RPM, aquilo que eu falei. Você já liga o seu sinalzinho amarelo. Então, vamos passar para Hertz, né? E aí, Steph foi muito gentil com a gente e deixou uma conta fácil, ó. 3.600 dividido por 60, né? Então, que era dividido, né? Se fosse contrário, multiplicando. E aí, lembrando uma noçãozinha de matemática, a gente pode cortar um zero com outro aqui. E 360 por 6 é 60, né? 6 vezes 6, 36, só tem um zero a mais. E aí aqui já sai em Hertz. Então, qual que é a nossa frequência em Hertz? 60 Hertz. Bom, a partir disso a gente vai para a fórmula final lá, ó, que era a fórmula que eu circulei no slide anterior, e vou circular aqui de novo. Fórmula do período, que é 1 dividido pela frequência. Então, 1 dividido por 60, ó, aqui ela já não foi tão gentil, essa conta aqui de cabeça não é tão simples, mas aqui a gente já tem um resultado que vai dar 0,0167 segundos. Então, o que isso está significando? Que nesse tempo bem pequeno aqui, a engrenagem dá uma volta. Então, o que vocês podem notar? 3.600 RPM é uma velocidade, significa que essa engrenagem está girando bem rapidamente, assim. Bom, mais alguma coisa sobre o exemplo, Esther? Não, é isso mesmo. Assim, essa conversão ela é bastante usada e muito importante. Isso de ter o período e pedir a frequência. E é uma formulinha bem ok de decorar, então vale muito a pena saber isso. A gente precisa fazer isso. Só isso mesmo. Beleza. Então, vamos para frente. Vamos lá, agora sim. Agora tá valendo, né? Quando tá valendo, tá valendo. Quem é fã do Ronaldinho Gaúcho vai lembrar. Então agora o movimento circular uniforme. Agora, sim, só para título de curiosidade, a sigla agora é MCU. Até se vocês quiserem buscar outros materiais e tal, isso aqui ajuda. Circular por quê? Porque o corpo não está mais andando em linha reta. Ele está fazendo curva. Que a gente tinha falado lá no início. E já que ele está fazendo curva, ele vai ter a nossa velocidade angular. Beleza. E por que uniforme? Porque as nossas velocidades, tanto a linear quanto a angular, são constantes. O ômega e o V. Ah, mas agora então fiquei confuso. A gente está fazendo curva, mas tem velocidade linear? Tem. Tem tanto a velocidade linear quanto a angular. Por isso que elas se relacionam. Por isso que tem aquela forma do V é igual a ômega R. Vi a bunda da Raimunda. E aí, nesse diagrama aqui, ó, a gente pode ver mais ou menos como é que isso se comporta. Então, a nossa velocidade linear, ela é sempre tangente ao movimento. O que que significa? Que ela só encosta aqui, ó, mas ela forma um ângulo de 90 graus com um raio. Aqui, ó, um ângulozinho de 90 graus com um raio. E a nossa velocidade angular é a velocidade do ângulo que está sendo percorrido aqui. Nesse caso aqui,
esse ângulo que está entre uma etapa e outra é de 90 graus, mas aqui, por exemplo, também tem uma velocidade linear. Aqui também tem. Meu desenho está uma bosta, mas é isso aí. Aqui também tem. Sempre tangenciando a circunferência. Esse aqui ficou bom. Aqui e assim sucessivamente. Então, todos os pontos dessa circunferência, a gente pode traçar a velocidade linear dela e angular também. Beleza? Então, vamos para frente. Peraí. Não foi. Bom, então vamos lá. Movimento circular uniforme. Mas o que faz, né, com que o corpo não ande mais em linha reta? O que produz essa velocidade angular? Aí, ó, memes. Esse aqui eu gosto, né? Acho bem divertido. Isso aqui tem uma referência com Star Wars também, Esther. Se você parar para pensar, pensando parado, você está. Isso aqui tem cara de um senhor chamado Yoda. Sim, muito bom esse. Vou deixar de Maia. Vou deixar aqui o nome do senhor que fala desse jeito. Vocês são mais Ótima novos. referência. Eles devem ser mais novos um pouco que eu e que você também, então talvez eles não conheçam tão bem. Conhece. Bom, então vamos lá. O que produz essa velocidade angular? O que será que produz? Aceleração, né? Conceitualmente também a gente pode fazer uma analogia ao movimento anterior. Toda vez que a gente tem uma alteração de velocidade, significa que a gente tem aceleração. Mas você falou que a velocidade ela é constante nesses movimentos, tanto a angular quanto a velocidade linear. Sim, elas são constantes. A aceleração vem aqui para mudar a direção da velocidade. Ela não vem para mudar o módulo da velocidade. Vocês lembram do conceito de vetor, né? Então o vetor tinha um módulo. Vou deixar só o M aqui que não vou ter condições. Rapidão, gente. Acabei de ver que eu errei aí no slide. É como vimos, velocidade linear é uma grandeza vetorial, não escalar. Isso, não é escalar. Vetorial, que é módulo, direção e sentido e não só módulo. Depois eu conserto no slide antes de disponibilizar para vocês. Sei, mas então, vocês lembram que tem módulo, direção e sentido, né? E velocidade é uma grandeza vetorial. Então, quando a aceleração centrípeta vem, ela só age aqui, ó. Ela não age mais no módulo. A aceleração linear mexe no módulo, a centrípeta vai mexer só aqui. Então é isso que você está falando aqui, ó. Que no movimento retilíneo uniforme e no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração, que aqui é a aceleração linear, assim como a velocidade linear que a gente estava falando, que é o V, né? Aqui é linear. Nossa. Tá indo, calma. Aí, linear. Muda só o módulo. Só o módulo do negócio. Para mudar a direção e aceleração centrípeta. Então agora no movimento circular uniforme nós temos a aceleração responsável por alterar essa direção e sentido. Então aqui a gente não mexe no módulo, tem que lembrar disso, só na direção e no sentido, fazendo com que o movimento, permitindo que o movimento a fazer essa curva. Então, de novo, repetindo aqui em letras garrafais, aceleração centrípeta não altera o módulo da velocidade linear, apenas direção e sentido. Então, em termos de valores, V e ômega são constantes, lembra disso. Vamos para frente. Aceleração centrípeta, então vamos falar mais um pouquinho dela. Como essa aceleração, na verdade todas, né? Mas essa especificamente também é uma grandeza vetorial,
além do módulo dela, é preciso definir direção e sentido, sempre perpendicular à velocidade linear. Beleza? Então, olha lá, é aqui que ela aparece. Ela aparece junto com o raio, né? O raio está aqui, ela aparece junto com o raio. Só que ela não necessariamente vai ter o mesmo tamanho em termos de vetor, de comprimento, né, do raio, até porque são unidades diferentes, não faz nem muito sentido fazer essa comparação. É porque você olha pela figura e vê que ela não tem o mesmo tamanho do raio, talvez você vai achar estranho, mas ela tem sua própria unidade. E o que é matematicamente, quando eu digo esse módulo da aceleração centrípeta? O módulo dela é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Então aqui vocês notam o seguinte: se a gente está falando aqui de velocidade linear ao quadrado sobre raio, a gente pode muito bem passar isso aqui para velocidade angular também, porque vocês lembram de novo que eu vi a bunda da Raimunda. Então, que V é igual a ômega R. Então, a gente pode substituir isso aqui. Eu acho, vamos ver, peraí. Você colocou, Esther, essa forma? Oh, eu não coloquei ela não, porque não é uma relação que costuma ser tão direta assim. Bom, mas assim, a título de curiosidade para vocês, o que vai acontecer? Nós vamos colocar essa fórmula aqui dentro. Que aqui são as fórmulas, né? Depois eu volto e falo das fórmulas. Mas nós vamos colocar aqui dentro. Então, a aceleração centrípeta vai ficar lá, ó. Vai entrar esses dois aqui elevado ao quadrado, né? Então o R aqui vai cortar, então vai ficar ômega ao quadrado vezes R, porque um R vai cortar com o que já tinha, né? Então é só a título de curiosidade, talvez a gente não vai usar muito, mas se precisar, vocês ficam tendo. Bom, então, dando uma recapitulada, nossa velocidade linear se relaciona com a velocidade angular com o V, a bunda da Raimunda, V igual a ômega R. E a gente sabe que o período, que é o tempo gasto para dar uma volta na circunferência, é 1 sobre a frequência, e que a frequência é 1 sobre o período, né? Pelo menos de passar um para um lado multiplicando e o outro dividindo. A outra forma, o comprimento do arco, né? Ele vai ser o ângulo percorrido vezes o R, que é, na verdade, aquela do φ é igual ao delta S sobre o raio, que é para saber o tamanho do ângulo. Mas aí, se você quiser saber o comprimento que esse ângulo percorreu, você faz desse jeito. E, finalmente, a nossa aceleração centrípeta, que é o V2 sobre R, ou ômega 2 vezes o R. Então, essas fórmulas aí que vocês precisam estar na ponta da língua. Vamos para frente. Mais um exercício. Agora sim, hein? Agora chegando na parte boa. Um carro de corrida percorre uma pista circular com velocidade, aqui ó, vamos ver, velocidade constante de 180 km por hora. Quando está nessa unidade, do km por hora ou metro por segundo, isso aqui então é velocidade linear, hein? Essa primeira velocidade aqui é linear. E aceleração centrípeta de 25 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, podemos afirmar que o raio dessa pista é igual. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa, a gente está com isso aqui em km por hora. Tem que passar para metros por segundo. Quanto que dá, hein, Esther? Eu sou ruim de cabeça pra caramba. Você lembra? Tem as contas no próximo slide.
né? Mas sem spoiler antes? Não, tem spoiler. Ah, então vamos pro spoiler. Bom, eu acho que isso aqui vai dar, sei lá, meio, 50, alguma coisa assim. Vamos ir rapidinho e voltar. Peraí, vamos ver. 50, 50. é isso aí. Então 50 metros por segundo, 180 km por hora vai ser igual a 50 metros por segundo. Metros por segundo, isso aí é um zero.